Tite, o quanto a gente observou no segundo tempo um volume de jogo maior dentro do trabalho de renovação da seleção brasileira, muitos jogadores jovens, enfim. Dentro do contexto de uma lista, de uma Copa América, a gente percebeu que a renovação acabou construindo um resultado bonito no segundo tempo, na segunda parte do jogo. Né? O que isso significa para a Copa América e, por exemplo, para uma lista da Copa América na segunda quinzena do mês de maio? Quer dizer que quando nós ampliamos o nosso tempo de oportunidades, como a gente redirecionou, era justamente para ter isso, porque tu não consegue botar 15 minutos um atleta e já ter um diagnóstico dele. Tu precisa construir isso, e os nossos jogos, eles são, de certa forma, limitados. Então, como é bom tu ter 2 jogos para poder utilizar o Neres, por exemplo. Como é importante tu ter a possibilidade de usar de novo o Firmino com Gabriel Jesus na frente. Como é bom tu poder repetir Paquetá e Coutinho, e daqui a pouco ver que um pode jogar por dentro, o outro por fora, mas ver as combinações que tem. Então, isso vai nos proporcionando esse leque maior de análise, de oportunidade. Tite, aqui no fundo, por favor. Eu queria que você, por favor, fizesse uma análise desses 8 jogos agora, esses 8 amistosos pós-Copa da Rússia, porque é claro que os números são positivos, mas o seu saldo, no fim, é principalmente positivo, e daí eu aponto também, claro, para você avaliar em termos de apresentação do time jogar bem ou não. Normal. Se eu tivesse que encontrar um adjetivo que sintetizasse, a gente tem que cuidar com a gente sintetizar demais, normal daquilo que são modificações que por vezes tu faz volto a dizer para o cara que está me ouvindo, que está lá no supermercado, onde eu vou comprar, onde eu vou com arroz, Tite, o que é entender? Me faz entender. Quando ele está trabalhando com 2, 3 pessoas com que ele já conhece, as coisas fluem com uma maior naturalidade. Quando os atletas estão nos setores trabalhando com aquilo que eles já estão habituados, as coisas fluem também com uma maior naturalidade. Então, esse processo de criação ele fica, de certa forma, prejudicado. Mas teve um padrão normal. Tite, aqui no meio. No Brasil, ontem, especialmente nos principais programas esportivos, houve uma discussão muito recorrente sobre o que a gente costuma chamar de titês, né? Que é você usar muito termos técnicos para explicar as suas decisões, para explicar o seu treinamento. E a gente, especialmente quem já trabalhou com você em outros clubes, sabe que você sempre adotou esse discurso, essa maneira de se comunicar. Mas de uns tempos para cá, isso virou um problema. Queria a sua análise justamente sobre isso, dessa sua maneira de comunicação, como você avalia isso, de repente isso ter virado problema e de você também, mais de uma vez, ter falado perigoso simplificar, está perigoso simplificar. Então, eu queria entender como que você avalia isso, de repente você passar a ser criticado por algo que você fez a sua carreira inteira. Eu não me permito essa situação. Como é que eu vou analisar a crítica? A crítica ela é de cada um, ela é da qualidade de cada um, ela é do nível de cada um. A minha é uma atividade exposta e que eu tenho que saber absorver ela, como tem, absolutamente. Eu não guardo pedra. A única situação que eu coloco é de cunho moral e de educação, só. O resto é do jogo. O resto tem que me preparar. Desses 1.200 jogos que eu já fiz, eu estou exposto nessa mesma situação, sem nenhuma pedra para devolver, não. Absolutamente a respeito. Sem hipocrisia. Boa noite, Tite, aqui do lado. Tudo bem? Boa noite, Silvinho. Boa noite. Se pudesse comentar 2 coisas, Tite. Você já falou a importância desse período de dar oportunidades e de fazer novos encaixes, novas escalações. Hoje, pelo menos no meu entendimento, você jogou o segundo tempo num sistema tático diferente, 4-2-3-1, ali com o Alan um pouco mais preso. Coutinho de meio, dois pontas abertos, 2 jogadores abertos. Tudo que você fez nessa viagem deixou mais fácil ou mais difícil a missão
de escolher 23 daqui a pouco para a Copa América. E você sempre fala que você estimula o drible no terço final do campo, mas nitidamente hoje você teve jogadores que têm isso como característica essencial. Qual a importância disso também? Posso dividir com o Silvinho? Claro. Nós falamos também. O senhor quer começar, professor? Não. Eu termino. Não. Eu acredito que fica mais fácil porque quanto mais atletas nós temos em qualidade de campo, características diferentes, melhor. Depois o problema é do Tite, mas é melhor para nós. Quanto amplia um pouco mais esse leque, ele já está bem reduzido, a gente tem as ideias bem claras, muito bem claras. Me atrevo a dizer que nós estamos saindo daqui com algumas melhores ainda, de maneira que tudo que tem sido feito nesses amistosos, nesse momento aqui da viagem, tem ajudado bastante e contribuído muito com essa construção nossa. Abre um leque maior de possibilidades pelo desempenho e por algumas evidências claras. Eu coloquei do Neres. O primeiro lance que o Everton fez, ele balançou, deu caneta. Aquilo que eu coloquei na última parte do campo, a gente fomenta. A gente tem externos com essa característica. O Douglas é assim, daqueles que estão, o William é assim. Então, a gente tem bastante jogadores de lado. Vinícius, que estava convocado, tem essa característica. Aqui atrás, Tite. Você estava comentando exatamente do Everton e do David Neres, que são dois jogadores que podem, de alguma forma, tirar o espaço que o Vinícius Júnior poderia ter ganhado nesse momento com a seleção. A boa atuação desses dois jogadores faz com que fique mais difícil que o Vinícius possa ganhar uma oportunidade depois de voltar de lesão? Eu vou falar na teoria aquilo que eu imagino. Toda a competição que a gente fomenta para os atletas, quanto mais alto o nível eles tiverem, compete de forma leal. Não adianta eu querer ser bonzinho e dizer para eles, não, não, a gente vai ver o Vinícius perder uma oportunidade, vai ter que jogar muito no seu clube, o Everton vai ter que continuar jogando muito, o Neres vai ter que continuar, porque tu eleva o nível do atleta. É assim a verdade, os fatos são esses. Assim como o Richarlison entrou numa situação que o Pedro estava machucado, veio e deu conta com uma característica de externo diferente, mais agressivo também, não tanto do drible, mas mais da chegada na área. Oi, Tite. Eu acho que a coisa está se encaminhando assim, uma convergência. Eu também vou perguntar sobre o setor ofensivo e escolhas que tu terá. Tem uma lista aqui, ó, tem o Neymar, que não veio, o Firmino, o Douglas Costa e o Gabriel Jesus, que eram os teus jogadores de ataque na Copa e que seguiram sendo chamados. Tem ainda David Neres e Everton, e o Richarlison, que até já tinha apresentado grande atuação antes. David Neres e Everton, que são realidades até o jogo de hoje serviu muito para eles se afirmarem. E tem o Vinícius, que foi falado. São 8 jogadores para o setor de ataque, para serem convocados, que estão à tua disposição. Esse ataque da Copa América, tu acha, pelo menos em ideia, não em nomes, que ele vai ser a síntese daquilo que tu trabalhas como renovação da seleção? Um perfil mais conservador, um perfil misto ou um perfil mais renovado? Tu acha que aí a gente vai poder medir o grau de renovação pelos valores que tu tens? Os parâmetros de avaliação, eles me complementam, Silvio, para mim, eles são de vocês e seguramente vai ter. Vai ser mais difícil. Pela qualidade dos atletas, do desempenho, das oportunidades, vai ser mais difícil, sim. O que a gente vai fazer é ter um trabalho muito grande de acompanhamento. Eles sabem disso, porque, por exemplo, a gente colocou isso, joguem muito nos seus clubes, que isso credencia estar retornando. A gente não tem a condição de estar aqui e fazer 3, 4, 5 jogos. Então, a gente vai acompanhar, monitorar em cima de lupa cada um deles, e o momento deles daqui a pouco pode ser determinante, pode ser o fator determinante. Se vai ser uma reformulação mais ou não, complemento. Para o senhor é difícil, para nós vai ser mais fácil. Nós vamos colocar os nomes na mesa, são 2, 3 nomes sempre a mais. São 8, ele tem que escolher 6, se ele fizer uma saída de meio campo, dá 7. O William que não está, exato. Depois roda um meio campo, cai para cá, puxa um ponta. Vamos falar pouco, porque ela precisa traduzir, professor. Ela fica... Ô, Tite, qual a importância desses 2 gols para o Gabriel Jesus? Para você, comissão técnica, e principalmente para o jogador, depois de ter passado em branco na Copa do Mundo? Ele tem que estar contente pra caramba. Eu, se estivesse, ele estaria contente. No outro jogo,
da vontade de participar um pouquinho. Ele saiu demais e nós conversamos, a comissão técnica, depois o Kleber buscou e conversa com ele, disse, ó, fica com presença mesmo na entrada. Eu digo, está difícil o jogo por dentro, no jogo anterior. Eu digo, mas fica, porque os lados vão ter que ter a possibilidade de criar para ti. E hoje também ele fazia uma movimentação do lado, mas já entrava para dentro para ser um jogador de conclusão. Aí, felizmente, teve toda a possibilidade, não só da criação, mas também da conclusão. Tite, estão falando muito do ataque, eu queria saber se você sai com tantas dúvidas com relação à defesa, se você tem tantas opções assim nas laterais. E, emendando, passando para o meio-campo, imaginava-se talvez uma produção melhor do trio Casemiro, Arthur e Paquetá, ou Casemiro, Alain e Paquetá, e se você agora sai tendo talvez que repensar esse meio, talvez pensar se põe o Coutinho de volta, enfim, você sai com mais certezas ou dúvidas para repensar esse setor, que lá na frente você pega uma ponta, outra, você, quase que 6 por meia dúzia, mas ali esse meio que é muito importante, né? Tu vê, um complemento, essa composição, como às vezes tu muda os nomes, mas tu tem que ficar observando, porque o aprendizado e essa combinação, ela é mais do que teórica, ela é prática. Então, ver o Paquetá jogando por dentro, daqui a pouco com o Alain vindo mais ao lado do Casemiro, depois com o Arthur. E a gente vai, né, nessa situação de ensaio e erro, de acerto e erro, de observação. Essa a minha função, de fazer algumas coisas que elas possam. Por exemplo, hoje eu botei o Firmino por dentro, uma situação diferente, que ela foi parecida com a Copa, né? Ele por dentro, ou no 4-2-3-1 atrás do Gabriel, potencializando também. Às vezes, esse ensaio e erro para tentar potencializar, encontrar uma melhor mecânica da equipe. Tite, eu estou aqui à sua direita. Hoje, desde ontem, na verdade, a gente está vendo nas redes sociais, no Brasil, uma brincadeira que diz assim, 5 coisas impopulares que você pensa sobre o esporte. Você, ontem falou, eu tomo decisões, eu me arrisco. De tudo que você fez já, desde que assumiu a seleção brasileira até hoje, qual foi a mais impopular? Porcos, né? A mais impopular? Na tua opinião. Tem uma. Diz aí, então. Não pode ir já, eu vou embora, mas não falo. O senhor andou correndo em volta de um campo aí uma hora, um dia. Tem. Não. Mas é dele, né? Não sei se é impopular, de repente, para ele, não. Não, eu me comporto bem, eu não saio correndo no meio do campo. Qual é? Me ajudem aí. Não tem. A rádio está fora do ar. O silêncio está deixando a rádio fora do ar. Sei lá. Falar. Eu não posso falar o que eu acho da mídia, da mídia social, onde as pessoas se escondem, não se apresentam a cara e não diz quem é. Eu não gosto, eu não posso dizer os adjetivos que eu penso disso. Eles seriam muito, muito baixos, porque o cara se esconde atrás de uma... É feio. É o mínimo que a gente pode falar, então. Professor Tite, o Paraná lhe abraça, lhe cumprimento pela vitória, mas está meio aborrecidinho, viu? Primeiro tempo nosso foi muito ruim, professor. Aí o senhor mudou, quando o senhor tirou o Paquetá, a coisa melhorou. Por que o time é tão ruim no primeiro tempo, foi tão ruim no primeiro tempo e melhorou no segundo? Esse é o Brasil que o senhor quer na Copa América? Não, eu quero o Brasil do segundo tempo. E esses são os estágios que a gente busca de evolução da equipe. Eu volto a dizer, as oportunidades, quando tu vai mexendo, e eu mexi a estrutura defensiva, mexi no meio campo, mexeu nos homens da frente, é o momento que tu tem. Aí caiu, até 20 minutos equilibrado, depois cai, aí vem no segundo tempo, potencializa. Essas oscilações, por vezes, quando muda bastante atleta, elas acabam acontecendo. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Mas também era muito fácil para trazer, manter uma estrutura básica da equipe, que ela já vem há longo tempo, ela poderia manter uma regularidade. Não é a etapa, não é o momento. O momento é botar para jogar como a gente
tem a condição de fazer mantendo uma certa estrutura, certo, Silvio? Corretíssimo, professor. Aliás, a gente teve preocupado no primeiro tempo. Quando você vê... É muito bom ver jovens chegando, treinando com a gente, assustados por vezes nos treinamentos, um assustado num bom sentido. A camisa da seleção brasileira sempre fala, a gente conversa pesada. E depois vão se soltando pouco a pouco, e de repente se encontram num jogo, num campo difícil, um gramado que não era dos melhores, bola aérea para todo lado, resultado negativo. Teve um momento no jogo que ficou difícil para alguém falar, espera, controla, porque... Então, tudo isso a gente estava avaliando também no meio tempo, houve uma avaliação criteriosa para saber que tipo de mudança, como fazer, como ajudá-los. E é como o professor dizia, assim, a gente faz o máximo que pode, não consegue prever tudo. A gente faz muitas preventivas para tentar melhorar as situações dos atletas, acaba tendo que trabalhar em cima de algumas incertezas. As mudanças foram muito positivas, riscos. E o segundo tempo foi bem melhor, os ajustes foram bem feitos. Nem sempre a gente consegue os acertos. Tinha possibilidades por 6 substituições, enfim. Estamos felizes com alguns resultados positivos que o segundo tempo também mostrou. O primeiro tempo é difícil, não é avaliação só tática, né, professor? Tem situação de jogo, 15 minutos, uma pressão, resultados negativos. Volto a dizer, o primeiro gol a gente voltou a ver o gol deles, dá no Alan, tira o Marquinhos da jogada. Estava estranho essas situações de uma segunda bola ali. Mas, enfim, sempre se tira proveito. Tite, Silvinho, boa noite. Ao longo desses últimos dias, vocês da comissão, os jogadores também, tiveram um discurso com muita ênfase na situação atual, que é de desentrosamento de jogadores que chegam, jogadores que tentam se adaptar e que não trazem aquela característica de um grupo mais consolidado em termos de entrosamento. Mas aí, de repente, o jogo, aí vocês têm dias para treinar, para escalar, para colocar, e a coisa não funciona. E aí, no segundo tempo, muda-se o esquema, mudam-se os jogadores, situações que eu imagino que não tenham sido sequer treinadas, e acaba dando tudo certo. Qual é a lógica disso tudo? Nós trabalhamos tático com as duas equipes. Algumas são treinadas, previstas, a gente costuma chamar de plano B. Por vezes, quando a gente monta uma partida de futebol de 90 minutos, parece que é mentira, se monta 5 partidas. Uma ganhando, uma perdendo, uma com o adversário, com 10, o outro com 10, e com ajustes e mudanças. É uma loucura. Se monta para fazer a preventiva, como a gente dizia. Mas não vamos entrar nessa área, porque não compete. As funções, e como a gente entendeu. O Arthur fazendo esse primeiro filtro, ele funciona bem. O Alan dá suporte, aí vai ligando. O Neres é o lado direito, a gente sabe da construção dele, pelo próprio desempenho dele no Ajax, é esse. Ele tem um movimento muito forte entre zagueiro e lateral, canhoto entrando, que a gente está buscando. O Everton, a gente sabe no Grêmio, então vai ajustando nessas conversas, nossas reuniões, nem sempre acerta, porque depois o fruto, a gente sempre fala, saiu o gol, ajuda, dá moral para o time, faz 1-1 e vai encontrando mais espaços. Então, parte é programado, preventivo, e parte também é muito dos atletas. A linha de 4 toda posicionada, a gente fez o trabalho desde o primeiro dia, a gente tenta potencializar, enriquecer o trabalho para fazer as duas equipes trabalharem. De alguma forma, ela tem... Hoje, até colocando em relação, só para ilustrar isso, eu falei, Neres da esquerda para dentro. Aí ele olhou para mim assim, aí o Silvinho matou a charada. Eu falei, pé esquerdo para vir flutuar por dentro. E ele achou que era do lado esquerdo. Ele disse, não, é onde tu joga no Ajax. A mesma função. E aí ele me consultou, porque ele quer lá, nesse processo de investigação, de construção do atleta, a gente sabe que eles não falam para o Tite. A gente pergunta, preferência, Tchê? Não, professor, mas a gente sabe que tem. Pouco a pouco você chega, eu sei, e aí você fala a construção do atleta, eu sei que você jogou assim, pela direita, os teus gols são assim, desde que você veio de São Paulo. Já tentaram no teu time você fazer um 4-2-3-1 como meia, não funcionou bem, desculpa, não tem nada a ver com o seu treinador, mas aqui a gente tira sempre o melhor e você vai tentar jogar pelo melhor. Aí ele abriu, não hoje, né? Hoje foi muito mais rápido. Mas aí o atleta fica contente e fala, pô, estão me vendo, é lá que eu gosto. Impressionou, realmente um grande jogador e personalidade. Tite, Silvinho, boa noite. Centroavante. Uma pergunta. Evidente que o Brasil entra em qualquer competição para ganhar. É assim. Mas o fato da Copa América ser disputada no Brasil, que ingrediente que ela coloca no processo de renovação que vocês estão encaminhando?
E quando é que você acha, em que momento, a seleção começa a ter um padrão de jogo ao gosto do que vocês estão querendo implantar? Muito obrigado. A partir da definição dos atletas e passando essa etapa, então, teoricamente, sim. A partir da definição, da estruturação da equipe, essa vai ter a definição, porque a gente vai ter menos atletas, vai ter uma situação mais definida. Essa é a projeção. A outra? O fato da Copa do Brasil. acontecer no Brasil, quer dizer, por tudo que aconteceu em 2014... Tendo 2014 ou 1950, ou toda, é uma responsabilidade maior jogar dentro da própria casa. Não é inquestionável. E isso coloca pressão na renovação? Dá vontade de chamar um jogador mais cascudo, por exemplo, em vez de botar um jovem? Vai depender muito da resposta. Eu volto a dizer, tem atletas jovens que eles te dão uma resposta muito legal, com muita naturalidade. Eu peguei o exemplo do Richarlison, não é? Mas a gente ter tempo de maturação, por exemplo, o Gabriel deu uma resposta extraordinária, daí na Copa sentiu um pouquinho mais, agora está retomando, está alegre, está feliz. Então, esse processo de maturidade ou de resposta que o atleta dá em cima até da oportunidade que foi dada, do momento difícil de entrar num jogo difícil, isso tudo a gente avalia. Gente, obrigado.